que eles de fato têm uma participação em relação à construção da candidatura do povo. Relator, em relação, por exemplo, ao relatório paralelo, como que a senhora vê esse relatório da oposição que não está concordando muito com o texto que a senhora elaborou? Olha, a oposição ela tem o direito dela, né, de apresentar o voto separado, enfim, faz parte do processo democrático, aliás, é essa a defesa que nós estamos fazendo, né, o direito ao contraditório, e eles têm todo o direito, na verdade, de apresentar um voto em separado, fazer, na verdade, os seus debates, e faz parte do regimento interno. Agora, amanhã hoje nós teremos naturalmente um pedido de vistas, amanhã nós teremos de fato aí essa votação, e eu acredito sim que nós teremos uma tranquilidade em relação à aprovação do nosso relator. Mas eu vou separar o andamento do processo na Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o que aconteceu com a CPI da Covid, por exemplo. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento em relação à Procuradoria-Geral da República e ao aprofundamento da investigação. Eu tenho um otimismo de fato muito grande em relação a esse relatório. Eu tive muito cuidado em relação aos indiciamentos, eu tive muito cuidado de levantar os dados. Tirei, inclusive, alguns pontos específicos referentes, por exemplo, a joias e a vacina, pedi que essa investigação ocorresse e fosse aprofundada em outros inquéritos. Eu foquei no objeto da CPI, exatamente para a gente não ter nenhum óbice, para a gente não ter nenhum questionamento e ter algum tipo de argumentação de impedir a continuidade ou aprofundamento da investigação. Então agora é aguardar esse segundo passo, e eu acredito sim que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República fará o devido aprofundamento e a denúncia em cima daquilo que nós conseguiremos deste relatório. Relatora, por que o Saulo Cunha foi indiciado e não teve nenhuma menção dele na parte conclusiva do relatório, mesmo ele tendo falsificado um documento e tudo mais? Olha, na verdade, quando nós fizemos todo o levantamento em relação aos indiciamentos, a gente sempre pegou dados muito materializados e, ao mesmo tempo, também tentava fazer um entendimento de até onde a responsabilidade individualizada de cada um. E no caso específico do Saulo, nós entendemos que naquele momento não se configurou uma fraude, na medida em que os dois documentos apresentados dão, na verdade, as informações claras de que a responsabilidade pelo recebimento do alerta, de fato, é do GSI. Se havia, por exemplo, algo mais personalístico, se havia um direcionamento para o nome específico do G. Dias ou para a responsabilidade legal acima do órgão, nos dois casos, ele, portanto, recebe a informação deste alerta. Não entendemos que houvesse prejuízo em relação às informações e à emissão desses alertas. Daí, portanto, a necessidade da gente realmente ter retirado, inclusive, a questão dolosa no caso do G. Dias. Como não há previsão culposa para os crimes que nós imputamos ali, especialmente em relação ao seu subordinado, nós entendemos para o caso do G. Dias que não haveria de fato aí a implicação, digamos, não é, ou a condição legal para que ele pudesse ser indiciado no caso dos crimes que nós colocamos, a questão do atentado ao Estado Democrático de Direito, enfim, foram os crimes que nós realmente damos, não é, os demais que nós apresentamos no relatório final. Da mesma forma, o Saulo, não compreendemos que ali tivesse qualquer tipo de prejuízo ou ação de fato dolosa da parte dele em relação à agressão ao Estado Democrático de Direito. Senadora, no voto separado, a oposição colocou que houve omissão por parte do governo, que faturaria politicamente com essas manifestações. Questionou também a falta de indiciamento de Flávio Dino e de G. Dias. Olha, a oposição tenta se segurar, eu diria assim, numa narrativa de autogolpe, que não tem o menor sentido. É o que, infelizmente, eles tentaram a vida toda ao longo dos últimos 3, 4 anos, através da ação repetitiva, não é, de colocar um fato várias vezes e, de repente, a partir disso se tornar como verdade. E a CPI não embarcou nessa ideia. A CPI embarcou nos fatos, nas ações concretas. Não é? Então, ao contrário, o ministro da Justiça, assim como os demais integrantes do governo eleito naquele momento, trabalharam na tentativa de impedir a ampliação daqueles atos terríveis que aconteceram no 8 de janeiro. Então a oposição tenta, agora já na reta final, de uma forma até meio que agonizando, não é, ainda se segurar nessa ideia de autogolpe que não cola porque os fatos, na verdade, são muito claros, são muito precisos e apontam claramente
orquestraram uma ação orquestrada para aqueles que não aceitaram o processo e o resultado das eleições limpas, transparentes e seguras que o Brasil viveu em outubro do ano passado. Obrigada.